No mesmo grau da importância de sonhos é definir metas e objetivos. Muitas pessoas sonham, mas acabam se frustrando por não ter estas metas e estes objetivos. Então, vamos falar sobre isso? Fique conosco. Olá, eu sou Cris Oliveira e esse é o De Papo com a Cris. Hoje falando sobre sonhos, sobre metas, sobre objetivos. Você é uma pessoa que sonha? Eu sou muito sonhadora. Mas muitas vezes eu não paro para fazer um planejamento, eu não tenho algumas metas definidas e isso me atrapalha. Então, eu trouxe aqui no meu canal, com muita honra, uma grande amiga de infância, que hoje eu posso dizer que realizou realmente os seus sonhos. Quando nós éramos adolescentes, né, fazendo bagunça, andando juntas, eu não imaginava que ela chegaria tão longe. Mas é uma menina que tem objetivo, ela traça suas metas e sabe para onde ela quer ir. Eu vou conversar com a Luciana Napp. Ela é professora de inglês, tem um grande currículo e ela vai contar aí o passo a passo de como ela conseguiu realizar este seu sonho, né, tão esperado. Então eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho, que é para você não perder nada. Deixa eu chamar aqui a minha amiga. Espera só um pouquinho. Deixa eu só... Aqui. Oi, Oi, Lu! Cris! Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, bom dia, né? Aí já boa tarde, é isso? Boa tarde, estamos 4 horas à frente aqui. Ah, Lu, muito obrigada, viu, por você me atender, né? Com a sua agenda aí tão corrida, né? Mas poder contar um pouquinho da sua trajetória, de como você conseguiu realizar, está realizando, na verdade, né? Os seus sonhos, né? Eu acho que isso vai ser muito importante para quem estiver nos ouvindo. Agora vem final de ano, Lu. Aí, começo do ano, todo mundo planeja um monte de coisa, né? Verdade, faz aquela lista do que quer fazer, né? Depois acaba se esquecendo, né? Esquece do que planejou, esquece do, né? E eu queria ouvir de você se é assim mesmo, né? Se a gente traça sonhos, traça metas, traça ali objetivos, mas no meio do caminho pode mudar. Eu quero ouvir aí um pouco da sua história, se você mudou na sua trajetória e o sonho que você tinha, ou se desde o início você tinha um objetivo e percorreu, né, até alcançá-lo. Lu, para você, qual é a importância, primeiro, de sonhar? Nossa, a hora que você fez a introdução, que você falou, você é sonhador, eu já estava querendo, eu sou. Olha, Cris, eu sempre fui uma pessoa sonhadora, uma criança sonhadora. E, sinceramente, o que eu vivia, eu não entendo nem como que eu conseguia sonhar, porque era uma infância muito difícil. Sim. Então, assim, mas eu, naquele sufoco todo, eu sonhava. E olha, é muito importante sonhar, é muito importante, porque eu acho que quando a pessoa deixa de sonhar, a vida fica muito difícil. Sim. Se você ficar só olhando, às vezes, para a sua dificuldade e não imaginar nada melhor no futuro, não imaginar que você possa alcançar algo, chegar em alguns lugares, também alcançar vidas através dos seus sonhos, né? Porque, Sim. Cris, quando a gente realiza sonhos, a gente também serve de exemplos, a gente contagia as pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas passam a sonhar também. Então, o sonho é muito importante, tanto para nós Quando, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. sim.
quando você começou a sonhar, eu ouvi um vídeo seu, né? Você contando um pouquinho da sua história, e eu não conhecia aquela parte que você contou ali de não ter até alimento muitas vezes, né? De passar essa situação difícil mesmo. Então, quando você começou com o seu sonho, a sua situação não era uma situação confortável, né? Você não via mesmo assim nenhuma possibilidade de alcançar o sonho. Não, mas assim, ninguém me disse que eu não poderia sonhar, viu, Cris? E aí eu É? sonhava. As pessoas Ah, falavam muito, isso não vai dar em nada, assim, você não vai dar em nada, a nossa família, enfim, porque era uma situação onde, por exemplo, eu fui ter meu quarto de dormir com as minhas irmãs no quarto aos 12 para 13 anos. Então eu dormia ou em colchão no chão, dormia no sofá, sim. faltava coisas às vezes em casa básica, né? Então às vezes você tinha pessoas que chegavam com cesta básica na minha casa. Minha mãe passou fome, mas ela Uhum. compartilhava o dela para gente, para que a gente não sentisse Não tanto. A gente passasse. ganhava Uhum. roupa usada. Então Uhum. eu cresci usando roupa usada que outras pessoas já não queriam. E eu ficava feliz com aquilo. Quando chegava aquelas roupas, aquelas sacolas, falava, tuas primas de São Paulo. Era uma alegria. E tinha coisas que, às vezes, a gente, por exemplo, livro velho, a gente buscava do lixo, a gente não tinha essa. E eu lembro que eu tinha um atlas, que, se eu não me engano, a gente pegou também, que tinham deixado, que não queriam mais, ele era meio rasgadinho. E eu lembro, Cris, que eu abri aquele atlas e via os países ali. E eu lembro, como se fosse hoje, uma folha em branco, que eu coloquei o nome de 10 países, que eu pensava, um dia eu quero conhecer esses países. E também tem uma coisa, Cris, porque nessa época, eu estou falando de uma época que não tinha internet, que a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje à informação, de você poder ver fotos de outros países, de você poder, o Google Maps, sei lá, e andar, né, nas ruas dos outros países, ou conhecer pessoas de fora. Mas tinha uma coisa, Cris, que uma vizinha minha, uma senhorinha, ela tinha uma filha, e essa filha dela trabalhava numa agência de viagem famosa. E ela era guia de turismo para a Disney. Então, todo mês, a filha dela ia para a Disney. E a neta dela, dessa senhorinha, ou seja, ela tinha uma filha, essa senhorinha, que era minha vizinha, que era guia de turismo e ia para a Disney todo mês. Essa guia de turismo tinha uma filha que tinha mais ou menos uns 2 anos mais que eu e ia no meu prédio brincar. E essa menina chegava com camiseta do Mickey, tênis importado. Uma vez eu lembro dela, trouxe um chiclete, acho que era um chiclete de rolo. Hoje a gente vê um monte de coisa assim. A gente tem os tênis importados, roupas importadas nas lojas, os doces, mas aquela época não, Cris. E aquela menina falava disso para mim. E aí eu comecei a sonhar em um dia pisar nesse país. Que lindo! Exatamente. Só que uma pessoa que não tinha dinheiro, às vezes, né, para comprar uma roupa, usava roupa usada, pegava às vezes coisas que as pessoas já não queriam mais, que deixava ali na rua, do lado do lixo. Sim. Então, assim, mas mesmo assim, dentro de mim, aquele sonho ardia, Cris. E eu sabia que existia um outro país que se falava um outro idioma, e eu sonhava em ir para lá. E também comecei a sonhar com a possibilidade de um dia, mesmo sem ter nada em vista, de um dia morar fora. Aí eu, Sim. aí eu comecei a pensar sobre isso. Por que não, além de conhecer esses países, e um dia morar fora? Ô Lu, mas algumas pessoas, como você disse, assim, teve pessoas que dizia para você, não, isso não é para você, esquece, né? Não faz parte do seu roteiro. Teve pessoas? Olha, Cris, esse sonho em si de um dia eu vou falar inglês, que eu já vou chegar aí, né? Que essa Sim. foi a ferramenta que eu usei, e conhecer países, eu ficava quietinha sonhando ali. Mas tinha algumas coisas que eu Ah, falava e as pessoas me abafavam. Um dia eu lembro que eu estava na minha casa
E eu falei assim, não, um dia eu vou ter um carro novo, tudo. E uma pessoa da minha família falou, você nunca vai ter um carro novo. E com respeito, eu falei, não, eu vou sim. A pessoa falou, nunca. Eu falei, sim, nunca. E ficou aquela coisa, nunca. Eu falei, vou ter sim. Entende? Então, assim, eu não sei, Cris, às vezes não é nem maldade, às vezes as pessoas, às vezes parece que querem meio que abrir os olhos, vamos colocar entre aspas, abrir os olhos, talvez até para falar assim, olha, não pense muito alto que você vai se frustrar, você não vai acabar conseguindo, você não vai conseguir isso e aí vai ficar ruim para você, sabe? Então, assim, tinha coisas que eu não falava, Cris, mas Que legal, minha eu Lu. ficava com aquilo ali, porque eu via que muitas coisas que a gente compartilhava, minhas Sim. irmãs, a gente era tolhida, a gente era abafada, e as pessoas falam, não, não vai acontecer. Então, nesse sonho, eu sonhava ali quietinha, sabe? Entendi. Nossa, que experiência, Lu, que experiência. Mas dentro desse sonho, como eu falei, muitas vezes a gente sonha, mas né, fica só no sonho ou quer realizar de forma assim, eu vou sair fazendo, né, para ver se dá certo, né? Mas a gente percebe que é importante, na verdade, traçar, né, objetivos e metas. Mas eu queria que você dissesse um pouquinho qual é a diferença, antes da gente falar disso, na verdade, entre objetivos e as metas. Sonhar, ter objetivos e metas. Qual é a diferença? Antes de entrar nisso, posso só falar uma coisinha antes? Sim. Porque assim, ó, é importante que a gente sonhe, né? Sonhe alto, mas que esses sonhos sejam realistas. Por exemplo, um exemplo, vai. Vamos supor que eu enfiasse na minha cabeça que um dia eu vou para as Olimpíadas, vou ganhar medalha olímpica em ginástica olímpica, eu vou dar o twist carpado, eu vou. Não, isso já não é mais possível. Pela minha idade, já não é mais. Eu teria que ter começado com 5 anos de idade, tá? Mas nada impede de eu fazer, de repente, fazer uma ginástica, uma acrobacias, aprender a fazer coisas dentro daquilo que é possível, né, para a minha idade. Então, assim, as pessoas têm que ver isso também, né? Esse sonho, ele pode ser alto, pode ser grande, mesmo você não vendo assim, eu não tenho condição financeira, eu não me acho inteligente o suficiente, enfim, o que quer que seja que a pessoa tenha um medo, enfim, mas ele tem que ser um sonho realista, tá? Que é isso, eu não posso dar o twist carpado já mais à minha idade, né? É Mas eu posso verdade. ganhar num esporte, ganhar uma medalha, competir numa categoria para minha idade, não é mesmo? Bom, aí Sim. vamos falar de sonho, objetivo e meta. Então, eu vou dar um exemplo. Como eu sou professora, e você também é, Cris, é bom a gente dar exemplo para as pessoas, né, visualizarem bem. Então, assim, ó, um sonho, né, é aquilo que você almeja, você se vê, de repente, nossa, eu gostaria de morar fora. Ou, vou colocar uma coisa aqui, para a gente dar o exemplo. Vamos supor que eu falo assim, nossa, eu tenho um sonho de tá mais esbelta, principalmente tia Cris, que eu ganhei peso, viu? Ganhei uns 20 quilos aí. Nem Então, me fale de peso. nem me fale, acho que todo mundo nessa época que está todo mundo vivendo, todo mundo ganhou um pezinho, né? Então, vamos supor que eu tenho um sonho, eu me vejo assim, no meu peso ideal, com o corpo mais assim, puxa, de repente definido, com uma musculação, enfim, então é um sonho. Bom, aí eu tenho que colocar alguns objetivos para alcançar esse sonho, tá? Então, vamos supor que o primeiro objetivo eu coloco que eu tenho que eliminar esses 20 quilos. Então, esse é um objetivo que eu tenho a princípio. Depois vai ter o objetivo de eu fazer um detox, enfim, mas vamos colocar aí. Então, eu coloco um objetivo: 20 quilos, né, mais magra. E aí eu tenho que traçar as metas, que seriam um passo a passo de como eu vou alcançar aquele objetivo. Então, ó, meta número 1, nos próximos 2 meses eu vou, sei lá, eliminar 4 quilos. Então, até, sei lá, janeiro. Meta número 2. E assim você vai estabelecendo metas que seriam um passo a passo, tá? Um guia, porque aí você vai ver se você está indo de encontro a alcançar aquele objetivo e a realizar o seu sonho, tá? Então, as metas seriam o passo a passo do que você vai fazendo. Até porque, Cris, se você não traçar algumas metas,
você não tem condições de saber se você está indo em direção àquilo, porque o ângulo, você já viu, né? O desvio de ângulo começa pequeno, mas depois ele vai aumentando. E aí, se você não tiver um passo a passo para corrigir, né, o teu percurso ali, às vezes quando você chegar mais lá na frente, você tá muito mais longe do que quando você começou. Então, esse seria, né, o sonho, aquilo que você se vê realizando, né? Aí o objetivo, como é que você vai chegar naquele sonho? Você vai ter alguns objetivos e metas seriam o passo a passo para conseguindo cada objetivo até você realizar aquele sonho. Eu acho que ficou mais... Ficou. Eu estava aqui anotando, na verdade. Eu estou aqui atrás só anotando, né? Porque eu quero pegar todas essas dicas, né? Como eu falei no início, às vezes eu sou muito afoita, eu sonho, eu quero já ir no negócio, mas tenho muita dificuldade nessa parte do planejamento. Agora, Cris, não, perdão, pode falar e aí eu... Não, é porque a gente tem ansiedade de ver logo acontecer, então você deixa de cumprir as metas passo a passo, então você quer já ir lá para frente, e isso para mim eu acho que atrapalha um pouco, atrapalhou nessa caminhada. Eu poderia talvez estar mais longe se eu tivesse essa disciplina, né, de planejar, de ter essas metas, né? Eu acho que seria mais fácil para mim. E corrigir rota também é importante. Quando você Também. traça as metas, o passo a passo, às vezes o passo 1, ok, o passo 2 fala assim, não, esse passo 2 vamos ajeitar aqui, né? Sim. Porque tem gente que fala assim, eu quero andar 500 quilômetros, mas tudo começa com um passo. Eu sei que é clichê, as pessoas falam, mas realmente, gente, realmente, é passo a passo. Às vezes não é bom ficar olhando muito lá na frente, tudo que você tem que realizar. Olha o próximo passo, qual é? Para não ficar muito pesado, muito assim. E outra, Cris, o que acontece com a gente é que nosso cérebro, ele é o quê? Feito para o quê? Defender a gente. Então, quando a gente sai da zona de conforto, a gente realmente chama a zona de conforto porque a gente se sente desconfortável. E o nosso cérebro vai tentar impedir no começo que a gente faça coisas diferentes. Você quer ver um exemplo? Se você colocar assim, olha que interessante, Cris, porque veja bem, se você sente uma dor intensa, você desmaia, você apaga. O teu cérebro te defende daquilo, faz você apagar. Então, olha só, por exemplo, você vai fazer uma coisa que você não gosta, né? Vamos supor que eu falo que eu vou andar 1 hora, fazer 1 hora de caminhada na esteira, ou eu vou ler um livro. E aí eu começo, nossa, eu tenho que lavar a louça, que também é uma coisa que eu não gosto, mas eu já estou acostumada. Então fica muito mais fácil eu fazer algumas coisinhas que eu também não gosto, mas estou mais acostumada, que o meu cérebro começa, não faz isso não, vai lá lavar a louça, arruma primeiro o que você tem que arrumar. Quando a gente vai ver, já é hora de dormir. E a gente se defende, o nosso cérebro defende a gente de desconfortos. Verdade, Lu. Verdade. Então a gente tem que, quando tem certas coisas que a gente tem que começar forçado, depois vai se tornando um hábito e depois vai se tornando um prazer. Que legal isso, Lu. Ô, Lu, eu acho que também a gente não pode olhar o outro, né? Eu não posso ficar olhando o outro nessa caminhada, né, Lu? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque a gente se comparar, aliás, esse mundo que a gente está vivendo de redes sociais, as pessoas só postam aquelas fotinhas, e a gente vai olhando a vida dos outros, falando, nossa, minha vida é uma bagaceira, né? Esse povo está sempre comendo coisa gostosa, tá sempre bonito, bem arrumado, tá sempre passeando, sabe? Então a gente não pode, a gente tem que exigir um pouco de nós mesmos, assim, né? Não, como eu falei, não demais, tem que ser uma coisa alcançável e dar o nosso melhor. O importante é você dar o seu melhor, é o seu, você ser uma versão melhor de si mesmo, você dar o seu melhor, não é o melhor do outro. Do outro, verdade. E sempre se superar, na verdade, né? Você não tá superando o outro, você está se superando, né? É verdade. A vida não é uma competição, gente. Sim. A vida não é. A gente tem que entender isso, porque o nosso sistema de ensino, ele é competitivo, né? Ele ensina você, não, você ser o melhor, a tirar sempre as melhores notas. E a vida não é assim, gente. Você tem que dar o seu melhor, é diferente de ser o melhor, né? Sim, verdade. Lu,
vamos lá agora ao passo a passo, né? E como as pessoas agora vão conhecer um pouco do seu sonho, né? E como é que você traçou os objetivos, as metas. Estou aqui pensando que isso vai ser muito importante, essa conversa, para os adolescentes, para os jovens, né? Já estou aqui pensando aqui nos adolescentes que a gente trabalha, né? E poder passar para eles isso, porque é tão gostoso quando você tem pessoas que viveram essa experiência desde o início e levar essas pessoas que ainda são adolescentes, são crianças, a sonhar, se permitir sonhar, né? E ter essa possibilidade de traçar os objetivos e as metas. Bom, galerinha, então é o seguinte, ó, isso é um papo para vocês mesmo, porque olha só, eu já tive a idade de vocês. Eu não vou voltar a ter a idade de vocês, mas um dia vocês vão ter a minha. Então, presta atenção no que aconteceu comigo. Olha, eu passei a minha infância sonhando, eu entrei a minha adolescência sonhando, e eu não desistia, apesar de nada assim exteriormente estar acontecendo. Eu entrei nos 11, nos 12, 13, 14, 15, 16. E tinha uma coisa que eu pensei assim: olha, o primeiro passo que eu preciso dar para que todos esses meus sonhos se realizem é aprender inglês. Porque eu pensava assim: eu vou aprender inglês, então eu vou poder me comunicar com pessoas em outros países, eu vou poder ter um trabalho melhor. Mas acontece que eu não conseguia estudar inglês, porque naquela época não tinha esses cursos, não tinha assim vídeos na internet, não tinha. Quem estudava era quem tinha dinheiro, aquele pessoal que o pai colocava, ele ficava 5, 6, 8, 10 anos estudando inglês, estudando piano, e eu não tinha essa condição. Então, o que aconteceu? Eu tive que esperar eu completar meus 18 anos, porque, olha, veja bem, eu fiz várias coisas para ganhar dinheiro. Eu vendia chup-chup, eu vendia passe escolar, várias coisas, mas eu não tinha nenhum emprego assim de relevância. E eu estudava. Só que aí eu consegui trabalhar, né, ter meu primeiro emprego de relevância, né, que eu já ia ganhar um salário fixo num banco. E aí eu pensei, agora eu vou estudar inglês. Mas sabe o que aconteceu comigo, galera? No segundo mês que eu estava naquele banco, eu estava, para quem conhece Santos, Avenida João Pessoa, na rua João Pessoa, em Santos, eu estava em cima de uma calçada esperando um ônibus e um carro subiu na calçada e me pegou. E aí, eu que queria estudar, já não podia nem andar. E aí foi mais de um ano entre duas cirurgias e fica na cama, e cadeira de roda, e muleta. E aí, mas mesmo assim, eu falei: não, eu vou levantar dessa cama um dia e eu vou estudar. E aí, só depois, aí próximo dos meus 20 anos, que eu consegui entrar no curso de inglês e começar a estudar. Eu falei: e agora vai, eu vou aprender inglês e vou, através do inglês, que foi uma porta que Deus usou, eu vou conseguir, né? E consegui. Nunca pensei em desistir de estudar inglês. É uma coisa que eu vou falar, é fácil? Não é fácil, mas é como uma receita de bolo. Se você seguir o passo a passo e não desistir, uma hora você chega lá. E dali eu estudando, e eu nos livros, naquela época não tinha as letras de música, as coisas, tanta coisa que tem aí, era só ali no livro mesmo. E eu de madrugada, às vezes, treinando algumas palavras, eu lembro eu deitado, olhando para cima, assim, repetindo palavras em inglês. Aquilo, meus amigos, eu posso dizer para vocês, eu já desisti de vários cursos, já comecei violão, já comecei teclado, já comecei yoga, sei lá, várias coisas assim, desisti. Mas, por incrível que pareça, eu não pensei em desistir do inglês. A conclusão é que um tempo depois... Então, uma lição que você pode ter. Eu não aprendi inglês quando eu era criança, eu aprendi depois de adulto. Então, se você que está me vendo aí, tá? É adolescente, é jovem, 50, 60, a idade que você tiver. A minha aluna, uma das mais brilhantes que eu tive, ela entrou com 69 e se formou aos 72. E ela deixava muito jovem no chinelo. E eu tinha pais e filhos
na mesma classe, marido e mulher, enfim, sempre tive pessoas de toda a faixa etária. E aí, através do inglês, eu comecei a dar aula, e aí eu montei meu próprio curso, e aí eu fui pela primeira vez aos Estados Unidos, e as portas começaram a se abrir. Conclusão, eu já morei nos Estados Unidos e fui 13 vezes para lá. Inclusive, uma das vezes que eu fui para o Havaí, eu fiquei um mês estudando com uma bolsa de estudos que eu ganhei. Eu fiz as provas, eu passei, teve 3 vagas para o Brasil na época e eu fui enviada com tudo pago. Já fui também fazer palestra, também com tudo pago. Já morei na Itália, já morei no Reino Unido. Eu fui estudar na Universidade de Oxford, um curso de professores, porque aí eu comecei a treinar pessoas, não só dar aula de inglês, mas treinar pessoas para ser professor, né? E hoje eu moro na Espanha, estou falando aqui com vocês da Espanha. Então, e detalhe, já conheci mais de 20 países. Naquela lista lá minha, eu tinha 10 países que estavam lá. E assim, eu consigo ver na minha mente a folha, a letrinha que eu escrevi, e assim, tudo porque eu pensei, qual será a porta de saída ou de entrada, de saída para a vida que eu levo, de entrada para uma outra vida que vai me levar a conhecer países, a conhecer pessoas, a poder falar com estrangeiros, e também a realizar sonhos, morar fora. E essa porta de saída daquela vida e de entrada em outra vida foi o inglês. Então... Lu, eu estou aqui ouvindo, viajando, que coisa linda, né? Então, o primeiro passo foi o inglês, né? Foi ali que você viu, aqui é o ponto, né? Que eu vou trabalhar, né? Para chegar aonde eu quero chegar, né? Cris, e é interessante porque eu estudei outras coisas depois. Eu fiz teologia, bacharel, mestrado, sim. Enfim, eu fui fazer outros cursos, fiz liderança avançada, que foi o curso que me mandaram para o Havaí, metodologia do ensino de português e línguas estrangeiras, uma pós-graduação, fiz academia de professores da Universidade de Oxford, mas eu posso te dizer que o curso que foi não é que é o mais fácil, mas seria o mais barato, vamos dizer assim, sim. Né? Que me tirou de onde me tirou e que Deus usou para me levar onde eu estou, e eu sei que eu vou alcançar coisas maiores, foi o inglês. Então, assim, eu gastei dinheiro em outras coisas, porque o legal é que depois do inglês eu fui estudar coisas que eu queria. Eu sabia que não ia me trazer nada profissionalmente, sim. Mas eu já tinha, né, a oportunidade de poder fazer uma coisa. Não, eu quero estudar teologia porque eu gosto. Vou gastar, sabe? Vou investir o dinheiro, o tempo, porque eu gosto. Vou fazer a liderança porque eu gosto. Sim. Sabe? Então, assim, se eu for pesar, sabe, o que eu investi. Tudo bem que na época, quando eu estudei inglês, era muito mais caro. Muito mais caro. Você tinha que comprar livros, você tinha que comprar dicionário. Era uma coisa assim, né? Mas é o que eu mais... Se eu pesasse na balança, seria assim, ó. O curso aqui, o que eu tenho usufruído até hoje, é uma coisa impressionante. Ô, Lu, porque falando hoje com essa geração de hoje, é até difícil para eles, acho que, imaginar o quanto era difícil para realizar, né, esse sonho. Porque hoje, olhando, você vê na internet mesmo, você ensina, você tem o seu canal na internet, você ensina ali o inglês, né, o passo a passo. Então, tem toda essa facilidade hoje. Mas não tinha. Não. Era uma coisa, assim, muito difícil, muito difícil. Então, assim, olhando, parece, não, foi fácil, mas nós estamos falando de 20 e poucos anos atrás, na verdade, né? Então, assim, era difícil, era muito difícil. E sabe uma coisa que foi legal, Cris? Como eu falei do sonho, né? Esse sonho, por conta de eu ter perseguido ele, e olha, eu esperei anos para estudar, viu, Cris? Foram anos. Sim. Porque de criança eu já queria, e foi o que eu falei, e a partir dos 19, 20 é que eu comecei, porque aconteceu que eu sofri um acidente. Quem que imaginava que eu ia sofrer? Falei, tô pronta para estudar agora. Tô nada. Aí eu
fui para cama, ficar, né, de cama e fazer cirurgias, enfim. Mas assim, depois impactou a minha família em vários núcleos dela. Aí foi meu Legal. esposo, foi minha irmã, foi sobrinhas, e gente que também já depois foi morar no exterior, que começou a falar inglês, que despontou em empresas grandes, sabe? Então, assim, foi uma coisa que partiu de mim e depois se alastrou, sabe? E aí depois eu comecei a ver isso na vida dos meus alunos. Você Pessoas poder assim, estimular as pessoas a sonhar também, a realizar os seus sonhos, na verdade, né? exatamente. Inclusive, tem umas 2, 3 alunas que recentemente falaram assim para mim: Nossa, como marcou nas suas aulas? Você falava assim: Ó, o dia que você for nos Estados Unidos pedir comida, você vai fazer assim, assim, assim. E tinha aluno que falou assim: Acho que a Luciana é doida. Quanto que eu vou nos Estados Unidos? Não tem condição. E essas mesmas pessoas já estão lá, já foram, Olha, que voltaram, legal. outros moram. E eu fazia isso assim, tão naturalmente, sabe? Olha, isso eu estou te ensinando que o dia que você for para um país, né, de língua estrangeira, você vai falar Sim. assim, você vai agir dessa maneira. E realmente, eu falo que realmente eu acredito que isso vai acontecer. Eu sei que eles podem, né? Que você que está me vendo aí, você pode. Não, eu já estou aqui pensando, porque eu quero ir, eu tenho um sonho de ir num país, né, fazer um trabalho, né, com crianças, mas já foi me dito que lá, né, nesse lugar específico, precisa se falar inglês, né? Aí, na hora que falou isso, para você ver, né, como às vezes o nosso cérebro, como você falou, muito interessante isso. Naquela hora eu falei, ixi, já vou ter que mudar, então, vou ter que mudar de país. Porque eu falei, ou mudar a região, né? Porque o país, algumas regiões do país, né, ali do continente, fala-se, né, português, fala-se. E aí eu pensei, ai, não, inglês, com a idade que eu tô, falei, não, jamais eu vou aprender a falar inglês, contar história, então, em inglês vai ser difícil demais. E agora você falando, olha só, que não tem idade, né, Lu? Não, Cris, aliás, eu posso até ver você contando história em inglês, porque o inglês, olha só, gente, eu fiquei com uma paixão por essa língua, porque a gente sabe que tem algumas línguas que você fala e ou elas são pesadas de se ouvir, outras Sim, são mais gostosas de se ouvir, né? Nossa, e eu acho assim, uma história contada em inglês, uma música cantada em inglês, eu acho a sonoridade assim maravilhosa do sim, idioma, sim, sabe? Aliás, Cris, posso te falar? Eu conheço sim. várias pessoas que foram fazer trabalhos em alguns países, como Camboja, e essas pessoas, olha só, Cris, tiveram que aprender o inglês primeiro, porque ao chegar em alguns países, elas iam ser ensinadas na língua local através do inglês. Porque você imagina que às vezes você Oh, vai para um país como o Camboja, que fala o cambojano, vai ser sim, difícil alguém te ensinar em português como falar. Então você tem que ir falando inglês para a partir do inglês eles te sim, ensinarem. Uma ex-aluna minha, que é uma amiga, ela foi para a Croácia. E aí, falando inglês, por conta da facilidade do inglês, ela, sem aprender em escola formalmente, ela aprendeu croata. Ela me contou recentemente que ela lembrava toda a sequência de matérias, dos livros, como eu dava o inglês, e ela começou a aplicar para aprender o croata, e hoje ela fala croata. que Então, assim, lindo. muitas vezes, seu destino final não é um país de língua inglesa, mas, às vezes, para você aprender aquela terceira língua, você tem que Sim, aprender inglês. o inglês, verdade. Ô, Lu, você já teve escola aqui na cidade de onde eu estou falando, que é São Vicente, né? A nossa cidade aqui. Teve uma escola, tem escola aqui, né? Tem uma escola aqui. Não, nós deixamos só online, Cris. Eu tenho Ah, só, é online? só as É? turmas online, Olha, é mais fácil ainda, então. Sim, você sabe, Cris, que eu tinha um certo problema, vamos dizer assim, não é problema, mas é. Minhas turmas, graças a Deus, sempre lotavam, ficava com lista de espera. Eu E lembro, apesar de ser na cidade de São Vicente, eu tinha gente que vinha de Mongaguá, eu do lembro. Guarujá, de Cubatão, de Santos. Tinha uma pessoa do interior de São Paulo e tinha gente que descia de São Paulo para fazer meu curso. E hoje em dia, essa questão da distância não tem mais problema, né? Verdade. Hoje eu tenho Nossa, gente Lu. de vários países, né? Que podem me acompanhar e fazer meu curso, porque
online você já a barreira da distância você já elimina. Sim, sim. Nossa, Lu, então eu vou pegar as informações para colocar na descrição desse vídeo aqui, para quem quiser então aprender inglês, né, assim, com a melhor, porque eu mesmo já ouvi muita propaganda, ouvia mesmo, não é porque ela é minha amiga não, viu, gente, mas eu ouvia muita gente falando realmente das aulas, da sala lotada, né, o quanto aprenderam, e agora com essa facilidade, então, até eu já vou começar a me preparar, então. Eu acho que o primeiro passo, o pessoal pode ir nas minhas redes sociais e começar a me seguir. Sim. Porque, Cris, eu não abro turma sempre, e quando eu abro, a vaga acaba. Então, pra você ter Caramba. uma ideia, faz 1 ano que eu não abro turma, tá? Porque eu acompanho, os alunos têm aula online ao vivo comigo. E sou eu que dou, Legal. eu Sim. caminho, eu faço essa caminhada com os alunos, sabe? Aham. Então, eu acho que o pessoal pode me seguir. Nossa, Sim. gente, eu tenho uma alegria assim no ensinar, porque eu sei aonde que vai dar tudo isso, sabe? Eu sei. O que eu promovo é mais do que o idioma, é uma mudança de vida, sabe? Verdade, verdade, Lu. Eu vou deixar então na descrição do vídeo aqui o arroba da Lu. Luciana Nap, é tudo Luciana Nap, né, No Lu? Luciana Nato, no Face, no Insta, no YouTube. Tudo facinho. Lu, cadê o... A Lu tem um cachorrinho maravilhoso. Ele tá por aí querendo, tá querendo Ele subir tá. aí, ó. Peraí, ele tá fazendo barulho aqui, ele é danado. E ele, como ele é O espanhol, Nacho. ele chama Oh. Nacho, né? Ai, que o Nacho, gente. O Nacho é danado, Cris. Ele quer mandar na casa toda. Ai, que bonitinho, Li. Gente, ai, Lu, obrigada, viu, por dispor do seu tempo aí para falar dessa trajetória tão linda mesmo, viu? Fiquei aqui ouvindo, emocionada, né? Assim, muito honrada, né, de ter Ai, uma a honra foi amiga. minha, Cris. Uma Ah, tão alegria, viu? querida, né? Eu fico pensando lá na nossa adolescência, né? As bagunças que a gente As fazia, né? acampamentos. Ai, de carro andava e brincava, nem imaginava que hoje a gente pudesse estar aqui gravando e falando de sonhos, né? E falando. Então, para mim, você é uma grande motivação, Lu. Para mim, você é assim me faz dizer que é possível, né? Que é possível. Obrigada. Então, assim, você falou de motivar pessoas, de motivar, né? E para mim você é realmente uma motivação, porque eu caminhei com você. A gente caminhou lado a lado, né? E eu acompanhei um pouco, né? Claro que não essa fase de necessidade, de estar ali, a gente não estava junto ainda, mas depois, né? E então, assim, para mim é realmente muito bom ver assim a realização no caso, né? Cris, naquela época tinha assim necessidade, é que a gente não falava, viu? Não, a gente não falava, Eu não não. falava, eu não falava, porque, sinceramente, eu quando estava com vocês era uma alegria tão grande, ali era o meu refúgio, nosso grupo. Sim, sim. Então, assim, mas muitas vezes eu saía, a casa estava de perna para o ar, com muita dificuldade, mas aí eu me reunia com o nosso grupinho e ali era o momento de eu dar uma escapada, né? Daquelas Sim. coisas que eu vivia. Você estava falando de roupa, né? Muitas vezes, assim, eu também ganhei muitas roupas, ganhava, e até hoje, eu acho que se eu achar um bom brechó, uma coisa assim, que para mim, nossa, eu amo brechó, eu amo bazar, né? Então, assim, vai tudo do foco, né? Não, eu vou deixar de gastar aqui para gastar aqui, onde vai me levar onde eu quero ir, né? Então, assim, Só um comentário. sim, Eu vendia vale-refeição, eu deixava de usar, comprava para comida também em casa, e muitas vezes eu passava fome, ficava com fome, eu levava uma maçã para comer o dia inteiro no trabalho para poder estudar. Então, também não foi fácil pagar também, não. sim, sim. Pessoal, quem quiser saber mais, que a Lu conta das suas experiências, né, nas suas redes, né? Eu acompanhei ali um pouquinho da história, da trajetória, ela contando no Instagram, no Face, é só seguir a Luciana, né, para aprender e ficar ligado, hein? Porque em breve aí, ó, vem curso e vamos garantir a nossa vaga. Verdade. Tem o YouTube também, o YouTube, hein? No YouTube, no canal no YouTube, lá também tem aula agora, tem as aulas que a Lu está Tem fazendo aulas. ali, tem Eu aprendo aulas. inglês através da Bíblia. Hoje mesmo já gravei um. É? Ah, não vi Sim.
esse? Ah, tem a série Aprenda Inglês através da Bíblia. Hoje, inclusive, até com música. O texto bíblico mais música, enfim, vai sair daqui 1 ou 2 dias, não sei quando vai estar essa nossa entrevista no ar, mas pode conferir lá que eu tenho a playlist de Aprenda Inglês através da Bíblia. Que legal, joia! Lu, um abraço grande no Paulo, que era pequenininho, agora já está grande, né? A gente eu nem conheci gente ainda pessoalmente, né? Ainda estou aguardando a Lu retornar aqui no Brasil para a gente fazer o nosso encontro e colocar as fotos aí nas redes sociais do nosso grupo. Um abraço no Riva, um abraço na família. Obrigada por esse também, tempo. viu, Cris? Toda a família aí. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando grandemente, abençoando o seu trabalho, o seu projeto. E estamos juntos, hein? Amém. Você também, viu? Tá? Gente, ó, um beijão meu para vocês, viu? Fiquem firmes nos seus sonhos, os objetivos aí, estabeleçam metas, corram atrás, que vocês vão conseguir. É isso aí. Tchau, Lu. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus. Boa noite daqui a pouco aí para você. Olha aí, pessoal, que importante. Não vou deixar de sonhar depois dessa, hein? Depois desse testemunho lindo, não vou deixar de continuar sonhando, mas agora, né? Traçando aí, né? Tendo os objetivos, as metas bem traçadas, né? E fazendo também, né, cursos, me preparando para chegar aonde eu pretendo chegar. Então, como eu falei, vou deixar nos comentários, aqui na descrição desse vídeo, as redes sociais da Luciana Napp, para que você também possa acompanhá-la e ficar por dentro aí de tudo que vem pela frente, né, e também do conteúdo que ela já tem preparado lá nas redes sociais. Pessoal, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo e comentar aí qual é o seu sonho. Coloca aí nos comentários qual é o seu sonho. Você consegue traçar metas e seguir ali as metas, né? Ou não? Como é que funciona com você? Coloca aí nos comentários que eu quero ler e saber, tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo De Papo com a Cris.